Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito próximo de todos nós. A questão da dispensa. Quais as verbas rescisórias que um empregado tem direito a receber? Esse é um assunto que te interessa? Eu peço que você deixe o seu like desde já. Se inscreva nesse canal, você tem 5 segundos para fazer isso. Chega de papo então e vamos ao que interessa. As modalidades extintivas do contrato de trabalho mais comuns são a dispensa sem justa causa, a dispensa por justa causa do empregado, a dispensa por justa causa do empregador, o pedido de demissão, culpa recíproca e atualmente o distrato, que é a modalidade em que haverá acordo entre as partes. Vamos começar pela modalidade mais gravosa ao empregado. Nós estamos falando da dispensa por justa causa, aquela em que o empregado comete uma das faltas elencadas no artigo 482 da CLT. Embora a CLT traga, então, certos dispositivos tipificados ali como falta grave, que por isso vão ensejar uma dispensa por justa causa, as possíveis causas não são apenas essas. Há outras modalidades previstas na própria CLT, bem como na legislação extravagante. Mas vamos nos atentar aqui às principais causas, que seriam o ato de improbidade, incontinência de conduta, que tem a ver com a conduta sexual do trabalhador, que acaba atrapalhando a relação de trabalho, o mau procedimento, que é tudo aquilo que não envolve conduta sexual. Nós temos a negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando consistir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Nós temos a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, a desídia no desempenho das respectivas funções, a embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação. Aqui cabe mencionar que essa indisciplina se refere a regras gerais. O empregado não obedece às regras que todos os outros empregados têm que obedecer. A insubordinação é algo mais específico. O chefe dá uma ordem direta para esse empregado e ele descumpre. Aqui então está caracterizada a insubordinação. Abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou de boa fama ou ofensas físicas praticadas contra empregadores superiores e hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar, perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Essas seriam, então, as faltas graves que ocasionariam a dispensa por justa causa. Então, empregado, se você cometeu alguma dessas faltas aqui, isso pode te levar a uma dispensa por justa causa. Quando você comete uma dessas faltas, não quer dizer que imediatamente você vai ter o seu contrato rescindido. Às vezes é possível haver uma gradação dessa penalidade, como primeiro o chefe te dá uma advertência, depois ele pode te suspender por um dia, por alguns dias e por fim, a medida mais grave é a rescisão contratual. E por que a justa causa é tão ruim para o empregado? Porque você não tem direito a nenhuma verba rescisória. Você receberá apenas as verbas contratuais, que são 13º vencido, férias vencidas com 1/3 e o saldo salarial. O empregado aqui não tem direito a FGTS, a aviso prévio, a indenização do FGTS, a seguro-desemprego, portanto, não é recomendável, então, que haja essa dispensa. Outra modalidade de rescisão contratual é o pedido de demissão. No pedido de demissão, além das verbas contratuais, saldo de salário, 13º vencido, férias vencidas com 1/3, caberiam aqui das rescisórias apenas férias proporcionais com 1/3 e 13º salário. Aqui o empregado não terá direito ao saque dos depósitos do FGTS, a indenização de 40%, a aviso prévio e seguro-desemprego. A opção mais vantajosa para o empregado seria a dispensa
sem justa causa, a rescisão injusta, aquela prevista no artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. A relação de trabalho deve ser protegida da dispensa arbitrária, ou seja, da dispensa sem justa causa, da dispensa imotivada. Isso para que o princípio da continuidade da relação de emprego seja protegido. Nesse caso aqui, o que a gente imagina? O contrato de trabalho, ele deve ser por tempo indeterminado. O trabalhador, quando começa a trabalhar, ele não pensa em fazer isso já visando a sua demissão, a sua dispensa. Ele trabalha esperando continuar nesse trabalho até que a sua situação talvez mude, ele mesmo, por conta própria, procure um outro meio de ganhar sua renda. Agora, quando ele é surpreendido por uma dispensa imotivada, sem justa causa, ele tem direito a receber todas as verbas rescisórias previstas na legislação. Dentre elas, nós temos o aviso prévio de 30 dias, mais aviso prévio proporcional, se ele já estiver nesse trabalho há mais de um ano, então seriam 3 dias por ano trabalhado, podendo chegar a 60 dias do prazo proporcional, mais os 30 dias legais já previstos, podendo chegar a um prazo máximo de 90 dias de aviso prévio. Aqui caberão as verbas contratuais, que são aquelas devidas quando o fato aquisitivo já tiver sido consumado, sendo elas férias vencidas com 1/3, 13º vencido e saldo de salário. Além disso, ele vai ter direito a receber férias proporcionais com 1/3, 13º proporcional, FGTS, toda a movimentação da conta do FGTS, mais 40% de indenização, e ainda ele vai receber do empregador as guias de comunicação de dispensa e de seguro-desemprego. Cabe mencionar que nos termos do artigo 477 da CLT, o empregado em qualquer uma dessas modalidades de rescisão, ele vai ter direito a receber do empregador a comprovação de que o empregador já fez a comunicação aos órgãos devidos dessa dispensa. Além disso, ele vai ter que receber todas essas verbas rescisórias no prazo de 10 dias após o término do contrato de trabalho, sob pena de multa. Essa multa está prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Cabe frisar aqui que tanto para dispensa por justa causa, sem justa causa, pedido de demissão, o empregado tem direito a receber aquilo que ele já cumpriu. Tudo aquilo que já está consumado, ele deve receber. Aqui nós estamos falando de saldo salarial, férias com 1/3, as que estão vencidas e as simples, e o 13º vencido. Eu espero que tenha sido útil. Se vocês puderem, compartilhem essas informações, divulguem com outras pessoas e até o próximo vídeo.